A humanidade abandonou as cavernas há milhares de anos. Pelo menos é isso que a gente pensa. Só que existe um lugar onde essa era nunca terminou. Famílias mexicanas ainda vivem dentro da rocha, sem estrutura, sem conforto e longe de tudo que o século XXI considera básico. Gerações que nascem e morrem no escuro da pedra. Hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer um México que quase ninguém sabe que existe. Número 1. Localização e dados gerais. A nossa viagem começa no norte do México, no estado de Chihuahua, uma região enorme de fronteira, cheia de contraste. De um lado, cidades ligadas aos Estados Unidos, com estrada, caminhão e comércio pesado. Do outro, uma área montanhosa onde o terreno sobe, quebra, afunda em vales e parece fazer de tudo para afastar qualquer ideia de vida fácil. É nessa parte mais alta do estado que fica a chamada Serra Tarahumara, uma região de montanhas frias, florestas de pinheiro e paredões de pedra. Ali, o relevo manda em tudo. As estradas são cheias de curva, os povoados aparecem espalhados em platôs e a sensação é de que qualquer deslocamento leva bem mais tempo do que deveria. Em alguns trechos dessa serra estão as Barrancas del Cobre, um conjunto de cânions profundos que cortam o chão como ferida aberta. Muita gente conhece o lugar por causa das paisagens, das fotos de mirante, dos tours de trem, mas por trás desse cartão postal existe um cotidiano bem mais duro, escondido nas encostas e nas fendas da montanha. É nesse cenário que vive o povo que interessa para nossa história de hoje, os Rarámuri. Por isso, antes de entrar nas cavernas, a gente precisa entender quem são e por que a vida deles acabou ficando tão presa a esse pedaço específico de rocha. Número 2. Povos originários. Os Rarámuri são um dos povos indígenas mais antigos e mais resistentes de todo o território mexicano. Hoje, vivem espalhados por povoados distantes, em regiões montanhosas do estado de Chihuahua. Mas antes de serem empurrados para a serra, ocupavam uma área muito maior. Boa parte do norte do país era território deles, e o estilo de vida era outro. Viviam em pequenas comunidades chamadas rancherias. Se conectavam por trilhas, não por estrada. A base era a agricultura tradicional com milho, feijão, abóbora e pimentas, tudo plantado em conjunto, no mesmo pedaço de chão. Também colhiam frutas, buscavam ervas, caçavam quando dava, mas a força vinha mesmo da terra. Esse povo sempre se moveu a pé, de um lugar para o outro. Caminhar por quilômetros nunca foi exceção. Era o normal. Era assim que visitavam parentes, participavam de cerimônia, faziam troca entre comunidades. Não é à toa que o próprio nome Rarámuri costuma ser traduzido como os de pés ligeiros. Com a chegada dos espanhóis, vieram as minas de prata, as missões religiosas e a tentativa de reunir os indígenas em vilas controladas para trabalhar para eles e abandonar seus costumes. A resposta de muita gente foi fugir. Famílias inteiras subiram serra adentro, sumiram nos cânions e se esconderam onde o branco não conseguia chegar com facilidade. Essa fuga criou um novo mapa. Com o tempo, a região dos Vales Baixos ficou nas mãos dos colonos, e os indígenas que resistiram foram empurrados cada vez mais fundo para dentro da serra. Foi assim que esse povo ficou conhecido por ocupar justamente os lugares mais duros, mais gelados e mais isolados de Chihuahua. E isso ajuda a explicar por que, séculos depois, ainda existem famílias morando em cavernas. Quando o mundo te empurra para fora de tudo, o jeito é se agarrar no pouco que resta, e nesse caso, o que restou foi pedra e tradição. Número 3. Vida cotidiana, comidas e crenças. Dentro da serra, o dia a dia gira em torno de 3 coisas básicas: comida, clima e comunidade. A alimentação é simples, mas tem muito significado. O que se planta é o que se come, e o que se come conta a história de quem vive ali. Milho, feijão e abóbora continuam sendo a base de quase tudo que vai para a panela. Desse milho,
nasce o pinole, uma farinha tostada e moída que pode virar bebida, mingau ou mistura para acompanhar longas caminhadas. Leve, resistente e nutritivo, o pinole acompanha o povo da serra desde criança até a velhice. Em momentos de festa ou cerimônia, entra em cena o tesguino, uma bebida fermentada feita também de milho. Não é só para beber. É um símbolo de união, partilhado entre famílias e vizinhos como forma de celebrar, selar acordos e manter os laços fortes. Agora basta olhar para a rua de uma comunidade Haramuri para entender que o vestuário também fala. Os homens costumam usar camisas largas, geralmente brancas ou coloridas, com calções amplos que deixam espaço para o movimento. Nos pés, sandálias feitas à mão com sola de pneu. Nada é à toa. Tudo ali foi pensado para aguentar o calor do dia, o frio da noite e as trilhas da serra. Já as mulheres mantêm uma das tradições mais visíveis do grupo: o uso da blusa com manágua embutida, uma espécie de túnica longa e rodada, cheia de cor, volume e bordado. Elas combinam com saias estampadas e lenços na cabeça, criando um visual que mistura identidade, funcionalidade e história. Numa região onde tudo tem que durar, a roupa também é feita para resistir, mas isso não quer dizer que falta beleza. Muito pelo contrário. As cores vivas, os detalhes dos tecidos e os cortes únicos viraram marca registrada do povo Haramuri. Na parte religiosa, podemos dizer que é um meio termo. Número 4. Religião, crenças, rituais e lendas. Para quem vive naquela serra, fé não é uma coisa que fica guardada em livro, muito menos separada do dia a dia. Tá na roça, no milho que brota devagar, no silêncio da montanha, nas histórias que se espalham entre uma geração e outra. Mas não é aquela coisa rígida, cheia de regra. Eles adaptaram tudo ao jeito deles. Missa e ritual andam juntos. Cruz e espírito da montanha dividem o mesmo espaço. No centro de tudo está o Noruami, o criador do mundo. Mas ele não é um ser distante. Muito pelo contrário, é presença. Está na natureza, nas festas, nos gestos do dia a dia. É com ele que a comunidade conversa quando dança, quando planta, quando reza. Tudo se mistura. Aliás, não é só gente que tem alma. Para o povo da serra, pedra, árvore, chuva, tudo tem uma força por trás. Uma alma viva, que eles chamam de Iwigala. E manter esse mundo equilibrado é um dever coletivo. Por isso, eles fazem questão de alimentar Deus. E não é metáfora, eles falam assim mesmo. Uma das formas de fazer isso é com o tesguino, uma bebida feita de milho. Parece uma cerveja, mas é muito mais que isso. É sagrada. Ela aparece em todos os rituais importantes, servida de mão em mão, em festas que atravessam a madrugada com dança, música e comida comunitária. Tem também o ritual Yumari, ou Hutuburi, dependendo da região, que é como se fosse uma grande celebração da vida e da colheita. Gente dançando, cantando, agradecendo, mantendo viva a relação com o mundo espiritual. E se alguém adoece, quem entra em cena é o Owiruami, uma espécie de curandeiro. Ele é o responsável por interpretar sinais, ouvir sonhos e entender quando o corpo adoece porque algo dentro da alma se desequilibrou. Sonhos, aliás, têm um papel enorme. Sonhar para eles é uma forma de receber recado. Às vezes um alerta, às vezes uma instrução, às vezes só uma lembrança de que tem mais coisa no mundo do que o olho enxerga. Para quem vem de fora, tudo isso pode parecer uma mistura, mas para eles faz todo sentido. É uma forma de viver onde a espiritualidade não está presa num templo, nem depende de livro. Está no que se planta, no que se canta, no que se compartilha. Enquanto isso, a caverna continua sendo o ponto de partida e de chegada. E é sobre elas que vamos falar agora. Número 5. As cavernas. Hoje, em várias partes da Serra Tarahumara, cavernas ainda funcionam como casa. E quando a gente fala casa, é no sentido mais literal possível. Tem fogão no chão, lenha empilhada, panela pendurada,
cama encostada na parede e armário improvisado num canto. O espaço, que para muita gente parece abrigo temporário, para essas famílias é moradia fixa, onde se nasce, se cresce e se morre. Algumas já estão na 4ª geração morando no mesmo buraco de pedra. A avó dormia ali. As filhas cresceram ali. Os netos brincaram na mesma beirada de rocha, que hoje funciona como sala. Ninguém foi para lá por aventura. Foram ficando porque não havia alternativa melhor. E quando o frio aperta, aquele pedaço de pedra vira o único abrigo possível. Durante o dia, a temperatura varia, mas à noite, o gelo encosta na pele. Lá fora, o vento corta. Lá dentro, a rocha segura o calor acumulado e isola o corpo do congelante. Não tem aquecedor. Não tem janela com vidro. O que mantém a temperatura é a estrutura natural da montanha. O espaço é apertado, mas funciona. Cada centímetro foi adaptado do jeito que deu. Tem gente que colocou divisórias com cobertor para ter privacidade. Outros fizeram um tipo de banheiro improvisado dentro da própria caverna, com buraco no chão e saída d'água cavada com enxada. Quando dá, eles vendem café, comida, pinole. Muitas famílias aproveitam o fluxo de turistas que visitam a região e montam uma pequena venda na porta da caverna. Outros fazem artesanato ou oferecem chá feito com planta nativa da serra. Só que o problema não é o que tem ali dentro. Não tem água encanada. Não tem rede de esgoto. Não tem posto de saúde. Não tem nada básico. Mesmo assim, para muita gente, é mais fácil encarar a montanha do que se arriscar na cidade. E é aí que a gente entra no contraste mais duro dessa história. Número 6. O perigo fora das cavernas. Para quem vive na cidade, pode parecer estranho alguém preferir continuar dentro de uma caverna a tentar uma vida mais estruturada. Não é só o frio e a fome que ameaçam quem vive na serra. Tem também o que vem de fora. Por décadas, a região sofreu com desmatamento, exploração de madeira, gado em larga escala, mineração e todo tipo de projeto que usa a terra como recurso, não como casa. Várias pesquisas apontam como a invasão de fazendeiros e empresas foi desgastando o território, reduzindo floresta, diminuindo água e deixando a vida das comunidades cada vez mais apertada. Isso empurra mais gente para a migração. Homens e mulheres acabam indo para outras cidades do próprio estado ou até para centros maiores, em busca de trabalho, muitas vezes informal, sem proteção, sem contrato, sem nenhuma garantia. Quando uma dessas famílias decide sair da serra, o que vem pela frente é uma cidade que fala outro idioma, cobra outro ritmo e não oferece estrutura nenhuma de acolhimento. A maioria chega sem documento, sem estudo e sem qualquer referência sobre como as coisas funcionam. Não tem parente esperando, não tem rede de apoio, não tem orientação. A única coisa que os esperam é muito preconceito. Ser indígena no México ainda significa, em muitos lugares, ser visto como mão de obra barata, gente sem estudo, sem preparo ou sem valor. Estudos sobre desigualdade no norte do país mostram que comunidades indígenas têm menos acesso à educação, saúde e renda do que o restante da população. E isso não é acidente. É resultado de política pública feita pela metade durante décadas. E o pior é que mesmo quando conseguem um emprego, as condições para eles são diferentes dos demais. Por se tornarem presas fáceis em busca de sobrevivência, eles são mais propícios a enfrentar o patrão explorando, moradia precária e dificuldade até para entender como pegar um ônibus ou entrar num hospital. Muita gente acaba na rua, pedindo ajuda, vendendo artesanato, comida, ou simplesmente tentando se virar como dá. Na prática, a conta chega de dois lados. Quem fica na serra enfrenta falta de atendimento médico, escola distante, dificuldade para vender o que produz. Quem vai para a cidade lida com racismo, abuso, moradia precária em bairros periféricos e um choque de realidade que esmaga qualquer ilusão de que na cidade tudo melhora. É por isso que, mesmo sem luz elétrica estável, sem água encanada e sem o mínimo de conforto moderno, tem tanta gente que escolhe continuar nas cavernas. Porque ali, pelo menos,
o território é conhecido. Ali, as regras são claras, a língua é a de casa, a comida é a que se sabe preparar, e o frio, por mais duro que seja, é o mesmo que os avós enfrentaram. Fora dali, o que assusta não é o futuro, é o desconhecido. Número 7. Turismo, trem e o risco de virar atração. Enquanto a vida segue difícil para quem mora ali, a região ao redor virou rota famosa de turismo. Tem trem panorâmico cruzando a serra, foto em mirante com as barrancas del Cobre ao fundo, hotel com vista para o abismo, tirolesa sobre o cânion e pacote pronto vendendo aventura na montanha. Em cidades de apoio como Creel, classificadas como Pueblo Mágico, o contato com esse povo virou parte do roteiro. Agências oferecem visita a comunidades, passeio por vales com rochas em forma de cogumelo ou monge de pedra, parada em caverna onde famílias vivem há décadas. Em alguns casos, a Casa de Pedra ganhou até título de propriedade e virou ponto oficial de visitação, como acontece com cavernas conhecidas na região de Bocoina. Isso tem dois lados. De um, gera renda. Famílias passam a vender artesanato, comida, café, chá, abrir a porta da caverna para mostrar como vivem e conseguir algum dinheiro com isso. De outro, existe um risco enorme de transformar pessoas em atração, como se fossem peça de exposição viva, ali só para turista olhar, fotografar e ir embora. No fim das contas, a mesma paisagem que encanta quem vem de fora é o ambiente duro de quem nasceu ali. Para uns, é cenário de aventura de fim de semana. Para outros, é o único lugar onde ainda dá para existir do jeito que sempre existiram. Número 8. O futuro. O futuro desse pedaço do México é um ponto de interrogação enorme. De um lado, existe vontade de mudar. Tem organização tentando levar projeto de escola, posto de saúde mais perto, energia solar, melhoria na estrada, atendimento mais frequente. Do outro lado, a realidade trava tudo. A serra continua longe, o Estado continua chegando pouco, o dinheiro continua curto. Muitos planos morrem no papel, perdidos entre promessa de campanha, burocracia e falta de interesse real em olhar para quem vive fora do eixo turístico. As maiores ameaças não são só o frio e a pobreza. Se o solo ficar mais fraco, se a água diminuir, se a floresta recuar, fica ainda mais difícil plantar, criar bicho, manter família inteira ali. Tem também o risco silencioso da perda de cultura. Quando a sobrevivência aperta, muita gente é obrigada a sair da serra, buscar emprego em cidade grande, deixar filho em internato ou escola distante. E com isso, a língua vai se enfraquecendo, os rituais vão se espaçando, a criança cresce ouvindo mais espanhol que Haramuri, e pouco a pouco, o jeito de viver do grupo vai ficando para trás. Por outro lado, a própria resistência desse povo mostra que não dá para cravar um desfecho. Eles já atravessaram guerra, colonização, exploração de mina, invasão de terra, fome e abandono. Continuam ali, agarrados à pedra, à língua e à memória dos mais velhos. Se os projetos que existem hoje forem levados a sério, dá para imaginar um cenário em que as novas gerações tenham escolha de verdade. Poder continuar na serra com escola, saúde e dignidade, ou sair para a cidade sem ser jogado direto na miséria e no preconceito. E por hoje, a gente fica por aqui. E aí, você já tinha ouvido falar dessa comunidade e o modo de vida? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se esse vídeo te fez enxergar o México de outro jeito, deixa o like, compartilha com quem curte esse tipo de história e se inscreve no canal. E claro, não esquece de ativar a nova função do Hypar. Assim, o Belo Mundo consegue continuar viajando para esses lugares que quase nunca aparecem na tela, mas dizem muito sobre o mundo em que a gente vive. A gente se vê na próxima.